Bem-vindo ao melhor da nova música popular brasileira, que é feita aqui em Goiás. Aqui, na Rádio Noroeste, 87.9 FM. Se ligue aqui e conheça os artistas que estão renovando a nossa MPB com talento e emoção. Prepare-se para descobrir novas vozes, novas canções e novas histórias. Programa Renova Som. Os novos talentos da MPB de Goiás. O futuro da música começa agora. Este programa tem como objetivo a formação para o conhecimento da variedade musical do Brasil, principalmente a música popular brasileira MPB, e faz parte do Fomenta Projetos Continuados de Pontos de Cultura da cidade de Goiânia, Política Nacional, Aldir Blanc e Governo Federal. Concepção, produção e apresentação, Júnior Rabelo. Realização, Centro Cultural Eldorado dos Carajás. Você está ouvindo Renova Som, os novos talentos da MPB de Goiás. Só aqui na Rádio Noroeste, 87.9 FM. Vem mais música boa por aí. Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda mais uma vez ao Renova Som, os novos talentos da MPB de Goiás. Aqui é o Júnior Rabelo, idealizador e responsável pela produção e apresentação do programa. Hoje, ao meu lado, mais uma vez, Marta Luiza, também apresentadora do nosso programa, e convidamos você para ficar juntinho com a gente, para curtirmos esse trabalho, não é, Marta? Isso mesmo, Júnior. Trabalho este que tem como finalidade dar a sua contribuição na divulgação da MPB de Goiás, com abertura de espaço aos nossos talentosos artistas, com seu empenho e garra, vão conduzindo a tocha da MPB goiana, mantendo a longa tradição desse gênero musical que desde a década de 1970 vem nos orgulhando e encantando pelos bares e salas musicais em Goiânia, praças em todo Goiás e em todo o país. E hoje o nosso convidado é o grupo Fritos da Terra, composto por Eduardo Carli, vocal, guitarrista e letrista. Leonardo Vergara, vocal, violão e berimbau. Leon Duarte, baixista arranjador. Júlio Oliveira, percussionista. Emi, que manda no vocal e na percussão. E William Halbert, na batera. O grupo foi fundado em 2023 na cidade de Goiânia, aqui mesmo em Goiânia, na sede do Ponto de Cultura Casa de Vidro, que inclusive é onde nós estamos hoje, na nova sede deste Ponto de Cultura. Mas quem vai contar pra gente sobre a história do grupo é o pessoal aqui, a galera do grupo, Fritos da Terra. E eu gostaria muito de agradecer tanto ao Eduardo Carli como aos demais componentes do grupo Fritos da Terra. Galera do Fritos da Terra, temos o prazer em conhecer vocês. Sejam muito bem-vindos ao Renova Som e obrigado por aceitar nosso convite. Aí eu gostaria que cada um se apresentasse para o pessoal, para os ouvintes do Renova Som. Por favor. Olá pessoal, boa noite. Eu sou o Júlio Oliveira, sou percussionista dos Fritos e é um prazer estar aqui na rádio trocando essa ideia. E aí galera, eu sou o Eduardo Carli, guitarrista, vocal de apoio, coletrista dos Fritos da Terra e também coordenador da Casa de Vida Ponto de Cultura. E aí galera, salve salve, aqui é Léo Vergara, eu tô na frente aí dos vocais, com berimbau, com violão e alguns outros instrumentos e também na produção de algumas letras aí nesse projeto dos Fritos da Terra. Isso aí, fala galera, eu sou Leon Duarte, o baixista, também arranjador dos Fritos da Terra. Salve galera, meu nome é William, sou um instrumentista e aqui nos Fritos tento trazer umas ideias aí com bateria, ritmo, letra e muita fritura e rima. Oi gente, meu nome é Emi e eu tô aqui compondo esse coletivo também com todo mundo. Maravilha.
Mas aqui, nesse primeiro bloco, a gente vai querer saber como surgiu o coletivo Artivista. Vocês vão ter que explicar pra gente esse termo, como surgiu o coletivo Artivista Fritos da Terra, desde os seus primórdios. Uma curiosidade que vocês poderiam nos esclarecer, tanto a mim, quanto a Marta, quanto aos nossos ouvintes, é esse nome tão curioso. Aí se puder contar um pouco da história, nós estamos muito curiosos para conhecer a história de vocês. Bom, Fritos da Terra é um projeto de música autoral, né? Muito recentemente nós começamos a nos chamar de coletivo artivista e não meramente de banda, né? Assumindo um pouco esse conceito emergente de artivismo, que é essa confluência, essa reunião de arte e ativismo. Então a gente tem dito que fazemos uma arte manifesto e também boa parte das nossas composições, elas são de protesto e elas têm muita conexão com movimentos sociais e com pautas sociopolíticas que a gente abraça, né? E nos primórdios a gente começou essa trajetória muito em virtude da Associação Coral de Pau, né? Que desenvolvia um trabalho de ensino e de experimentação com a percussão afro no Ponto de Cultura Casa de Vidro, quando ele estava no setor universitário. E a partir dessas rodas que Mestre Alemão e Mestre Giovana promoviam no espaço, nós nos aproximamos dessa ancestralidade, né, que o tambor traz, e sempre tivemos muita reverência, né, por esses grandes mestres aqui, que há mais de 20 anos desenvolvem um trabalho excelente na cidade, né? Então nós começamos o Fritos da Terra muito em virtude do nosso convívio e da nossa interação nessas rodas onde tocávamos tambor juntos e respondíamos ao coro do alemão. E aí muitas vezes após a partida do mestre a gente nutriu e cultivou uma amizade, uma colaboração e fomos, digamos, regando as sementes das nossas primeiras canções, a começar pela Sempre Caberá Mais Um, né? Que é uma parceria minha, Eduardo Carli, com o Leonardo Vergara, né? Na época também nutrida muito por leitura de Ailton Krenak, né? E é uma música também que trata muito do tema da inclusividade pela cultura e da denúncia do apartheid social e da segregação urbana, né? Então o Léo pode te contar um pouco também de como ele relembra esses primeiros passos de quando os Fritos engatinhavam ainda dentro dessa grande incubadora de bandas que é o Coral de Pau. Carli, você sempre muito apegado e de forma muito linda às palavras, né? E eu me lembro muito bem desse momento e eu acho muito bonito te ouvir falando, né, desse processo que foi esse início, né? Mas parece que foi algo muito, assim, foi uma coisa muito espontânea, né? A gente se encontrou ali nas rodas de tambor e aí de fato a reverberação, né, do tambor em grupo promove uma expansão de consciência, né? E a gente falava disso naquele encontro ali daquela experiência, de como a gente conseguia acessar ali, com aquela reverberação dos tambores, alguns assuntos que apareciam e a gente começou a desenvolver ali uma afinidade, né, em torno da temática desse futuro apocalíptico do mundo, né? E aí algumas conversas começaram a se afinizar e aí depois de expandir a consciência a gente foi trocando ideias e aí Sempre Caberá foi exatamente a fotografia poética, rítmica que saiu daquela experiência inteira, né? Então acho que Sempre Caberá ela é um retrato de toda aquela confluência daquelas pessoas todas que estavam ali de fato, assim, né? E aí a gente conseguiu traduzir isso e percebeu que a gente estava acessando
um portal, né, um lugar de inspiração que a gente se retroalimentava quando a gente começava a trocar conversas que saíam daquela experiência ali da roda de tambores com os mestres, com a mestre e o mestre. E aí Sempre Caberá foi o resultado, né? Foi o resultado disso no momento em que a Casa de Vidro do setor universitário começou a receber pedradas da vizinhança por conta do tambor afro incomodar ali a vizinhança, e a gente começou a querer dizer sobre isso, né? E aí, na nossa sensibilidade, sendo agredidos pela necessidade dos vizinhos ali de expulsar a gente daquele lugar, né, de agredir a gente traduziu isso em canção, trazendo essa utopia desse lugar que todo mundo pode caber, que dá um jeito de caber. E aí Júlio foi aparecendo no projeto, Leon apareceu ainda com a cara do Cibinha, né? O Leon chegou no dia que a gente foi, depois que a gente já tinha um rascunho, né, do riff que saiu, tudo saiu do tambor, né, naquele início, né, o riff, a rítmica, toda em cima do ijexá, do afoxé. E aí Leon chegou junto com Júlio, com Vanessa, com Sara, que na época compunham esse movimento de gravar essa música, né, de estar tocando junto e tal. E nem sabia que a gente ia ser uma banda ainda. Então assim, pra mim esse momento inicial do projeto foi esse lugar de vamos fazer algo com isso que a gente sente. E aí começamos a nos comprometer com o tempo, para além de estar se encontrando na roda. E aí foi fluindo conversas em WhatsApp, e aí a gente passou a extrapolar, né, aquele lugar só casual ali do encontro da roda. E aí não parou mais, a gente só veio crescendo e fomos agregando outras pessoas, e hoje nós estamos aqui com esse sexteto maravilhoso. Sara e Vanessa não conseguiram continuar e estamos aqui hoje. Esse termo artivismo é uma construção de vocês ou é uma inspiração de que veio de outro lugar? Não, o termo artivismo ele já é moeda corrente, tem vários agentes culturais, vários artistas que assumem isso. Acho que a mais famosa no Brasil contemporâneo é a Bia Ferreira, né? Que é a autora de Cota Não É Esmola, que foi uma canção bem representativa. E ela sempre se colocou assim como uma artivista, né? São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. E foi de maneira um pouco gradativa que Fritos da Terra se assumiu enquanto um coletivo artivista, mais do que uma simples banda, né? E eu acho que isso também tem a ver com a nossa trajetória e a nossa caminhada e como que as nossas canções foram ganhando um caráter de protesto em relação a várias pautas sociais emergentes e urgentes, né? Então, além de Sempre Caberá Mais Um, que contempla várias questões do apartheid urbano, de segregação, né? E anuncia uma utopia de inclusão, nós temos também a Bora Marcar, que vai tratar da precarização do trabalho, da uberização, da escala 6:1, isso contando a história de dois camaradas que se trombam, né, na rua, mas estão sem tempo para o convívio, né? Nós temos também o Clima é Nós, que é uma canção que fala sobre a catástrofe climática, sobre toda essa questão que está perpassando muito o Brasil em 2025, né? Da ebulição climática planetária, né, das grandes catástrofes que a gente tem vivenciado. E a gente também faz uma música sobre o genocídio na Palestina, né, que também apresentamos ao vivo na Feira Árabe Palestina. Fizemos uma canção também contra o proibicionismo e a favor da legalização da maconha, que é a Hora do Chá. Então a nossa obra foi caminhando para ser sempre expressiva de uma certa pauta que a gente abraça. E engajada, né? Engajada. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui, eu acho que todo mundo pode dar a sua resposta, que é o seguinte: para vocês descreverem em poucas palavras, se possível, qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram de começar a tocar juntos como um grupo?
Mas, então, acho que cada um tem um desafio, assim, acho que o desafio nunca foi igual para todo mundo, né? Até porque cada um de nós, assim, estamos num momento dentro da música, né? Eu nunca toquei em banda, essa é a minha primeira experiência em tocar em grupo, com guitarra e tal. Eu aprendi a tocar tambor na cultura popular, nas rodas lá com o mestre alemão, dentro de terreiro, e isso é diferente, a gente tocar dentro desse espaço e colocar uma guitarra junto, né? Então, para mim, a minha dificuldade, assim, o meu maior desafio foi conciliar esses ritmos que eu trago desse lugar de onde eu aprendi a tocar, junto com um som, né, eletrônico. Quem falou foi o Júlio, percussionista. Aí deixa eu passar aqui a turma aqui, para poder organizar a bagunça aqui. Emi, para você, qual foi o maior desafio de começar a tocar juntos? Eu sinto um pouco do que o Júlio sente, porque eu também não sou músico profissional, assim, formalizado. Então eu sinto um pouco essa dificuldade de, às vezes, entender a linguagem musical quando a gente está dentro do estúdio. Mas estou aqui aprendendo com todo mundo. Maravilha. E você, Will? Eu não sinto nenhum desafio em grupo, assim. Eu sinto um desafio mais individual quanto à virtuose do instrumentista, assim, mas aqui, pelo contrário, eu sinto muito feliz. Eu sinto que eu tô com a família, assim. Pra mim não é desafio, é assim, proveitoso estar tocando. Ao menos eu nunca tive estresse, assim, tipo, ou preocupações com os fritos. Legal. Leon? Bacana. O desafio, na verdade, é um esforço, assim, é o esforço de trabalhar as músicas, né? Acertar, tocar junto, essas coisas, né? É um esforço que a gente tem aqui, que a gente busca sempre, assim, tá apurando, lapidando a música, mais que isso, criando o entrosamento, né? Mas é mais um esforço do que um desafio, porque a gente consegue realmente confluir muito bem, né? Muito bom. Léo Vergara. Acho que a gente teve vários desafios na caminhada, não vou falar de todos eles, mas eu acho que a gente tem sempre, querendo expandir o projeto, alguns desafios que estão pra gente. No momento agora, a gente tem o desafio de conseguir acertar a nossa expressividade com o sexteto. A gente está aprendendo a fazer isso, né? E eu acho que um desafio, pensando no desafio como algo a conquistar ainda, algo que está sendo trabalhado, que é a gente conseguir se colocar numa apresentação de espetáculo, assim. Eu acho que a gente tem um anseio, né, desafio como projeto, de chegar a uma expressão de um show que consiga trazer toda essa atmosfera do movimento social no formato de um show de palco. Eu acho que esse é um desafio para mim, assim, de conseguir levar para o palco a experiência de uma manifestação de rua. Muito bom. Eduardo Carli. Eu também penso que um desafio que a gente tem se empenhado muito em tentar realizar é que Fritos da Terra também tem a ver com convívio, com amizade e com coligação. A gente é mais que uma banda, a gente é mais que um projeto, né? A gente cultiva vínculos, né? E acho que o desafio também é fazer com que a nossa arte, o nosso som, o nosso show expresse os vínculos humanos que a gente tem quando a gente não está tocando, mas que são essenciais para a nossa expressividade, assim, né? E então acho que a gente está nesse momento também de adquirir uma solidariedade entre nós, assim, para nós termos realmente uma expressão forte e unitária, apesar das nossas diferenças, né? Então, uma palavra que eu aprendi com o Léo é egrégora, né? Então a gente se vê um pouco como essa coletividade que tem o desafio de se expressar juntos, apesar das nossas diferenças individuais, né? E expressar o que esse convívio, o que esse vínculo tem feito em nosso benefício. E em benefício da sociedade também, claro. E agora, eu queria perguntar para vocês também, agora não vai ter jeito de vocês falarem muito. 10 segundos, 5 segundos para cada um. Se cada um, se você tivesse que descrever a banda em uma única palavra, qual palavra seria? Fúngica.
Como? Fúngica. Fúngica. Frita. Pegando os melhores. Confluência. Confluência. Eu acho que é expressividade, assim. Canábica. Coligação. Eu roubei essa palavra. Exatamente. Tava pegando na ponta da Aquele língua. amigo que conhece bastante o outro. Confluência tava na ponta da língua. Não pode repetir, né? Essa galera é demais. Agora, gente, para nós encerrarmos o primeiro bloco, eu queria que vocês apresentassem, um de vocês apresentasse a música que vai encerrar o bloco, nos apresentasse essa música e também informar quem compôs e quem canta. Bom, ouviremos agora Sempre Caberá Mais Um. É a primeira música de trabalho dos Fritos da Terra, composta por mim, do Carli e Leonardo Vergara, né? Nós gravamos ela no estúdio do Berni, com a participação especialíssima da Milka Franciele na voz. Também tivemos Sara e Vanessa nos tambores, né? Então foi incrível também o processo depois desse fonograma ter sido realizado enquanto videoclipe, né? Pela galera da UEG Audiovisual, né? Então tivemos a grande felicidade de gravar esse clipe com a presença do mestre alemão, da mestra Giovanna, dos estudantes de percussão afro, né? Então a gente pôde honrar as nossas origens, assim, né? Eu, Júlio, Léo, Leon, a gente conviveu muito nessas rodas e foi um grande ritual de consagração e de ápice a gente ter essa filmagem lá no Ponto de Cultura, onde a gente inclusive incendiou um pódio, né? Porque essa canção ela se inspira muito nos ensinamentos do Ailton Krenak e o ataque que ele faz à figura do pódio, onde não cabe quase ninguém, né? Essa ideia de que você tem 3 pessoas que brilham como as melhores e bilhões estão excluídos, estão, né, lançados ao anonimato, né? Então a gente construiu um pouco essa letra sobre inclusividade e no videoclipe a gente tem o Quasimodo, que é um protagonista, né? Foi inspirado um pouco em um personagem do Vitor Hugo e ele é escorraçado de vários espaços sociais que ele tenta acessar. Corcunda de Notre Dame. Exatamente, ele é o Corcunda de Notre Dame no contexto do Cerrado. Então ele tenta acessar as áreas VIP, ele tenta acessar certos restaurantes chiques e ele é sempre barrado, ele é sempre expulso. E a nossa ideia era que a roda do Coral de Pau na Casa de Vidro iria acolhê-lo, iria dar amparo, iria dar voz e expressão a essa figura que sempre foi excluída, né? Então esse foi realmente o primeiro grande movimento na cena que o Fritos da Terra realizou, envolvendo dezenas e dezenas de pessoas, entre músicos, produtores audiovisuais, produtores musicais, né? E é até hoje uma canção que a gente tem muita felicidade de tocar ao vivo, que a gente se emociona muito de rever o clipe. Maravilha. E que ela tem uma belíssima letra, uma dessa parte, assim, ela é muito expressiva e muito quilométrica, e ela também tem vários refrões, ela chega num momento onde o Léo canta que ninguém vai acabar com o rolê, né? E isso sempre é muito tocante, porque ela foi escrita num momento onde esse racismo religioso e essa intolerância da vizinhança com a Casa de Vidro se manifestou com a pedrada, com o xingamento, com inclusive ameaças à integridade física do mestre alemão, da mestra Giovanna, que estavam ali desenvolvendo os trabalhos, né? Então o Fritos da Terra também ele lança essa música no momento onde o Coral de Pau abandona a Casa de Vidro, porque não havia mais condições de continuar. Então a gente está falando, ó, as pedradas que vêm, elas não vão nos calar. As pedradas que vêm, elas não resvalam nas nossas chamas. As pedradas que vêm, elas são um motivo para a gente botar mais fogo ainda no nosso rolê. Então sempre caberá mais um sobre isso. Então com vocês, sempre caberá mais um do grupo Fritos da Terra. Cabe quase ninguém no pódio da elite, tanta exclusão. Não cabe quase mundo nas áreas VIP dos alfa-vilão. Chave do condomínio protege do mundo, é uma autoprisão. Olhando no espelho seu próprio umbigo, perdeu a noção. Ou cabe mais
moleque não nasce, formata-se a mente, vai ser campeão. Vida recém-nascida já é tão dolida pra ser um bonzão. Ganhar, 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 foco, força e fé. E pra sua escalada, a melhor escada é o clã dos irmãos. Ou cabe mais, sempre caberá mais um. Ou cabe mais, sempre caberá mais um. Carlinhos! Quero a partilha do pão e da arte, não ostentação. Prefiro a trilha de fazer parte, não competição. Eu quero a partilha do pão e da arte, não ostentação. Prefiro a trilha de fazer parte, não competição. Ou cabe mais, sempre caberá mais um. Ou cabe mais, sempre caberá mais um. Na festa do povo, o feijão tá no fogo, tá aberto o portão. O pau quer uma roda te olhando no olho, firmando seus pés no chão. Vida bem vivida, vida que te leva a se jogar no pulso-pulsão. Que nunca se acaba por mais que a cova devore mais um. Ou cabe mais, sempre caberá mais um. Ou cabe mais, sempre caberá mais um. Semente latente, dormente, espera a hora certa de ser. O pódio da terra encaixa, a rocha pede pra nascer. Só terra prepara como não vai ser foda de ver. Com fé na utopia se junta no afeto concreto pra ser. Ou cabe mais, sempre caberá mais um. 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 Às vezes rolam as pedradas que põe sua energia lá no chão. Lá no chão. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Sempre tem um jeito de nós topar, galera. Sempre tem um jeito de nós topar. Sabe por quê? O nosso lance é o outro. E o nosso corre é se encontrar. Ninguém vai acabar com o rolê. Você está ouvindo Renova Som, os novos talentos da MPB de Goiás. Só aqui na Rádio Noroeste 87.9 FM. Vem mais música boa por aí. Então, voltamos com Renova Som, os novos talentos da MPB de Goiás. Eu sou a Marta Luiza e nesse segundo bloco, já que o coletivo Artivismo, né, já mostrou pra gente toda esse movimento para fora, nada mais justifica isso, porque eles já são um ativismo interno, né? Entre vocês. E então, com vocês, o Fritos da Terra, a gente gostaria de saber, nesse bloco aí, sobre o processo de criação, crescimento artístico, e o que seria a parte mais divertida ou mais difícil para vocês ensaiar enquanto esse coletivo artivista? Eu acho que é importante cada um falar um pouco, né? Porque cada um tá fazendo uma parte muito importante na banda. Mas da parte rítmica, assim, imagino que o Júlio vai estar aí na mesma linha, né? É a valorização dos ritmos afro-brasileiros, todos os ritmos, qualquer ritmo, ele carrega uma história. Estudem os ritmos.
eles carregam cultura, geografia, tudo. E através dessa linguagem musical, sabe, você consegue às vezes entrar na imersão daquele ambiente que as pessoas viveram, escutando esses ritmos. E também se descobrindo, né? Principalmente pra gente da percussão, assim, é também uma linguagem muito mais próxima, né? A gente tá aqui, a gente nasceu com esses ritmos, né? E pra mim a linguagem na bateria é muito, primeiro, da escuta, né? Quando eu já entrei já estava bem definido, e pra mim é isso, é justificado pelo que a banda é, a escolha desses ritmos também, né? Acho que o Léo pode falar assim sobre a letra, sobre a escolha harmônica, mas a escolha rítmica é essa, a herança preta da África, sabe? A herança indígena, o uso do violão, por exemplo, né? A gente poderia ter outras instrumentações, mas a gente sempre pensa ativamente, né, sobre o que esse som vai trazer, como que vai trazer, né? E agora com essa formação de sexteto, né, que tem 3 ritmos ali, fora o ritmo da guitarra, o ritmo da voz, né, que é tudo cadente, né, é tudo cadência. Então, se você poderia dizer assim, em resumo, qual a parte mais divertida e qual a parte mais difícil? Eu acho que a parte mais divertida é estar em cima do palco, né? E a parte mais difícil é escutar o baixo do Leão com todo mundo morrendo. Mas na hora da fritação é uma loucura que eu sinto que a gente tem que estar cada um muito seguro de si. Sim. Porque é doido. Eu vou pegar o gancho então do Manuel, já que vamos falar a aula da percussão, né? Eu acho que é importante isso que ele trouxe pra gente aqui, porque a gente se encontrou no tambor, né? Foi por meio desse instrumento que a gente conseguiu acessar essas pessoas, né? Então, valorizar esse fragmento que veio de outras culturas, né, bem distantes da gente, né, vieram da África e tal. Ancestrais, né? Isso. E eu acho que isso é um ponto que a gente sempre tenta valorizar, assim, a cultura popular, né? Tanto é que a capa do nosso álbum tem também vários elementos, assim, do nosso folclore, né? Então isso é uma coisa que a gente sempre valorizou, assim, né? Tipo, manter isso porque eu acho que é a nossa principal referência, assim. Mas, por outro lado, assim, eu acho que o mais legal... Só um instantinho, essa capa de... É a capa do single, né? Do Sempre Caberá Mais Um, que a gente estava comentando, que foi feita pelo Rustov, que é um artista daqui também de Goiânia, né? Um cara também que tem a sua arte um pouco voltada para essa guerrilha urbana, assim, né? Com uma expressividade meio do protesto na rua, né? Da uma galera que não está satisfeita ou não está conformada com esse cenário, né? Então acho que... E aí essa visão dele casa muito com a proposta da banda, que a gente também traz isso nas nossas músicas, né? E sobre o que é mais legal, né? O que é mais divertido, eu acho que é o encontro mesmo, assim, pra mim. Tocar no palco, né? Como eu disse, é massa também, gera uma energia, mas acho que o encontro, né? Os papos fritos, que é o que a gente chama, né? Que é essa conversa, essa confluência, ouvir o outro, né? Acho que isso é a parte mais legal, assim. Que é um pouco também daí que sai o nosso processo criativo também, né? E a parte mais difícil, pra mim, é o show. Porque eu, como eu disse no início, eu não tenho muita experiência em tocar com banda, né? Minha primeira experiência, então isso... E eu sou uma pessoa que nunca gostei muito de me expor, assim, de ser o protagonista da coisa, né? Eu gosto de participar da horta pra colher também, mas eu não gosto de ser o cara que vai mostrar, eu que sou o dono da horta, né? E aí esse lance de se apresentar, isso sempre gera um frio na barriga pra mim. Então acho que esse seria o ponto mais difícil, assim, né? Então conta pra gente aí, como que aconteceu a gravação da faixa Bora Marcar? Na Bora Marcar a gente novamente reata essa colaboração com o Rustov, que fez uma belíssima capa para essa single, que logo mais estará na praça. E acho que é bacana comentar também até sobre processo criativo e de composição, que é um desafio que a gente está muito empenhado atualmente, é estar muito atento às principais pautas que estão bombando, queimando no Brasil. Então essa é uma canção que se conecta com a revolta contra a escala 6:1. Ela é uma canção que vai comentar sobre sociologia do trabalho, de alguma forma, né? Em virtude da precarização, da uberização, mas através de uma história, de uma narrativa.
desses dois camaradas que se encontram casualmente na rua e eles estão com saudade desse convívio, mas eles estão no corre cotidiano e estão no perrengue, estão incapazes de vivenciar essa amizade porque a vida os separa e eles têm que dizer, bora marcar para outro momento essa ocasião da nossa reunião e do nosso cultivo dessa amizade, né? Então é, de certo modo, uma canção de protesto anticapitalista, né? A gente também se diz um coletivo artivista que tem um elemento de várias coisas, antirracista, anticapitalista, antifascista, anti-negacionismo climático, anti-terraplanismo e por aí vai, né? E acho que a gente pode comentar aqui, eu até passo a palavra para o Leon, nós tivemos um episódio muito marcante na história da banda, onde nós fomos tocar numa manifestação pública no centro de Goiânia, chamada Centrão Inimigo do Povo, contra a escala 6:1, né? E aí a gente teve essa vivência de construir no meio da Avenida Goiás o nosso som, né? Mas de maneira um pouco precária, que é até interessante e expressivo de uma precarização geral que aflige o trabalhador e também o agente cultural, né? Onde eu e o Leon a gente tocou guitarra, violão, a partir de um carro do Sim Saúde, né? Estacionado ali na Avenida Goiás, enquanto Léo e William tocavam e cantavam lá na Praça do Bandeirante, né? Então essa foi uma ocasião bem divertida e desafiadora ao mesmo tempo, assim, né? O que você lembra dessa ocasião, Leon? Eu queria contar uma coisa sobre o processo de feitura do Bora Marcar, que eu acho que ilustra esse processo da gente se identificar como artivismo. Porque nos primeiros rascunhos da letra, era só assim, inspirado por essa cena, né? Dessa crônica de encontrar um antigo amigo, assim, que você perdeu o contato, e essa vontade de marcar, né? De se ver com a dificuldade. Com as sucessivas apurações da letra e pelos papos fritos, né, que a gente faz aqui frequentemente nos encontros da banda, esses temas foram se inseridos na letra e acho que caminhou junto com essa identificação com o artivismo. Foi um ato bem esvaziado, na real, mas assim, foi produzido a Massanaro, a Heloísa Massanaro, que foi quem convidou a gente do Sintfesp, do sindicato, não lembro agora exatamente o nome, mas é dos trabalhadores, alguma coisa dos federais, né? E aí foi meio que de última hora que eles produziram aquele ato, assim, foi na tora mesmo, na raça, assim, tipo, na semana praticamente. Que bacana, então eu acho que os nossos ouvintes vão ser agraciados nesse momento com a música Bora Marcar, de Fritos da Terra. Saudade, vontade de te ver, mané. Os olhos de hoje tão mirando o passado. Que ainda não voltou. Precisado que ainda não raiou. Tá firmando o rumo, a
desse rolê. Que pena é a hora de nós escafeder. Pra variar como corre, pulverizando a beça, meu. Tô mais fudido e mal pago e falido voo. Coro no lombo não cessa de verter. Desculpa, os patrões não querem nem saber. Você está ouvindo Renova Som, os novos talentos da MPB de Goiás. Só aqui na Rádio Noroeste 87.9 FM. Vem mais música boa por aí. Voltamos com Renova Som, os novos talentos da MPB de Goiás. Eu sou o Júnior Rabelo e hoje eu estou tendo o prazer de estar aqui com a galera do Fritos da Terra. Pessoal, é de conhecimento geral o fato de que todo artista e toda banda, por consequência, traz suas influências que são responsáveis pela formação da sua identidade artística. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Nesse terceiro bloco, vamos conversar e descobrir um pouco sobre as influências do Fritos da Terra. E aí, nesse sentido, eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte, galera. Quais bandas ou artistas foram inspiração comum para vocês todos? Existe essa banda ou artista que é um mínimo múltiplo comum entre vocês? Tem alguns que a gente pode nomear, né, como influências comuns. Baiana System, com certeza. Me senti acerta. Uai, vamos ver se cada um fala o nome assim, gente. Baiana System. Nação Zumbi. Nação Zumbi. Russo Passapuço, Curumim. Tem o coletivo Barbatux também, que é uma influência não só musical, mas também como coletivo. E principalmente para mim e para algumas outras pessoas dos Fritos, a questão da docência também, né? Que o Barbatux está envolvido, aqui todo mundo
maioria tem envolvimento com a docência, né? Alguns a profissão principal é a docência, né? E o coletivo Barbatuques, ele, imagino que alguns conheçam, né? Quem está ouvindo aí talvez de filmes, né? Como o Rio, ou conhecem as músicas do Barbatuques, mas imagino que poucos saibam também que eles têm material pedagógico, que vocês podem acessar aí na casa de vocês e aprender percussão corporal, aprender percussão através de partituras não convencionais, ritmos voltados aqui para o Brasil mesmo. Então eu acho que o Barbatuques, pelo menos para mim, é uma referência que atravessa a musicalidade, assim. Eu acho que essas três são referências comuns, com certeza. Eu acho que tem uma outra coisa, assim, que é da brasilidade, assim, né? Eu acho que não tem uma banda em específico, mas reconhecer um som mais brazuca, assim, eu acho que isso é um consenso, assim, né? Até porque a gente sente um pouco de falta disso, assim, né? A galera tem respeito, claro, assim, curto também, mas a gente sente falta de que as bandas que vêm surgindo sempre tentam buscar sei lá, um nicho de um rock and roll mais distanciado do que a música brasileira, né? E aí eu acho que o consenso de trocar um som mais abrazucado, eu acho que é uma parada que todo mundo aqui concorda, né? E tem uma banda que eu acho que sempre... Ela se chama Djembe, é uma banda de Minas Gerais, ela tem muito próximo ao formato nosso, às letras e tal. Eu não sei se essa banda ainda tá ativa, né? Mas eu lembro que nos primórdios, assim, buscando referências de como tocar tambor junto com bateria, com guitarra e tal, essa foi uma banda que foi bem... E ela é muito próxima dessas bandas que os meninos trouxeram, né? Nação Zumbi, Baiana System, né? Eu acho que seria isso, assim, o que eu colocaria. Acho que não dá pra falar uma banda específica. Metá também a gente costuma comentar Eu ia bastante. falar Com isso. certeza, Metá. O Chico Ans também. Sim, Chico Ans, mas Metá é muito forte. Muito forte mesmo. Eu acho que essa estética, né, de confluência de amizade com individualidade de criação e de produção artística que traz aquele movimento ali de Curumim, Russo Passapuço, Analisa Assunção e outros artistas que fazem parte da cena ali paulista, confluindo com Salvador, Bahia, né? Eu acho que... E aí tem o Saulo, né, que faz essa confluência com a cultura nortista, né? Ele busca elementos lá do norte. Aí não pensando numa coisa comum como referência, não só esses artistas são referências pra gente, mas acho que esse movimento que eles tentam fazer, né? A gente tem também individualidades, né? O Will toca em outros projetos, né? Carly também, eu também tenho, o Leon também, o Júlio também tá lá no terreiro. Aí eu acho que é uma coisa que eu acho que nos agrega, assim, também, né? Assim, a gente tem as individualidades que estão confluindo e a gente, quando vê, tá tocando num lugar que o Will tem como... E a Mi tem lá no clã, que eu também meio que tô, mas não tô, né? Tipo, eu anunciei que ia e não fui. Ai, sonho da vida. Tem também goianas também, né? Tipo, o próprio Caboclo Roxo, Umbando, né? Tem uma galera aqui em Goiânia que faz um movimento com esse Coroa som. de Pau. O próprio Coroa de Pau, a banda do com certeza. próprio Coroa de Pau. Então, O Coroa de Pau é o primeiro, na verdade. É isso. Sobre o tema das influências, eu acho que o Fritos da Terra, apesar de ser uma banda autoral, a gente também fez algumas versões nos palcos da cidade, das marchas e das conferências, né? Onde a gente presta reverência a essas influências, né? Então a gente já chegou a tocar Chico Science, Nação Zumbi, Praieira, a gente toca Baiana System, Lucro, com frequência, né? Então acho que tem esse aspecto de sermos uma banda que temos grandes referências nacionais que já foram mencionadas aqui, mas também eu acho que existe uma grande influência da nossa pertença a uma cena autoral goiana, sobretudo aquela que se expressa em língua portuguesa e com algum enraizamento numa ancestralidade, numa afro-brasilidade. E eu penso que aqui em Goiânia tem um grande debate, bastante controverso inclusive, entre uma parte da cena que se destaca no rock mais pesado, mais stoner, mais garageiro. A gente tem toda uma cena que ficou marcada pelas bandas aí, MQN, Black Johnny Shocks, Hellbenders,
que são bandas super pesadas, né? Que são dessa panela Monstro Discos, Goiânia Noise, né? E eu acho que o Fritos da Terra tem mais a ver com uma outra expressão da cena goiana, né? Que, pelo menos nos últimos anos, tem se manifestado em grandes bandas autorais abrazucadas, que é o caso da Mundo Humano, do Umbando, Mazombo, Diego Mascate e seus Cometas, Bugarins, Carne Doce. Ou seja, a gente tem uma pertença a uma cena efervescente de música autoral, não só em português, mas abrazucada. Então acho que isso também nos influencia também a ter uma pertença num cenário, né? Que a Oclan também integra, né? Sendo uma organização que reúne os músicos, os letristas. Exato. Em atividade, né? Inclusive eu acho que é uma menção honrosa ao Bruno Duarte também. Estamos Oclan, né? Então fica aí um salve. Um músico que não tá mais fazendo música com a gente aqui, tá fazendo música em outro canto agora. Mas a gente vai levar pra sempre, né? Inclusive ele vai ser homenageado, né, com o nome na praça lá. Sim, né? exatamente. Não sabia disso. Vai ser. Sobre esse abrazucado, acho que colocarei mais um outro parênteses, que é um abrazucado cerradense. Cerrado. Né? Porque a gente, essa ideia de trazer o folclore, as músicas do canto popular do Cerrado, né? Eu acho que isso é uma característica também, não, assim, bem interessante. E só um pequeno detalhe que é muito importante, né? Que a gente falou de referências individuais e tal, cada um tem um pezinho em onde se alimenta, no seu enraizamento. A gente colocou destaque ao Coroa de Pau, que é realmente, né, um ponto de partida muito foda para essa conferência aqui. Mas eu esqueci de trazer uma referência importante, né, para mim, que é a Capoeira Angola, né? A Capoeira Angola, para mim, ela é um ponto de enraizamento, principalmente quando eu estou no palco, com o corpo também, né? Eu, apesar de não ter tido muitos anos de caminhada com a Capoeira Angola, mas o Mestre Guaraná, aí, com todo o trabalho que ele desenvolve aqui no Centro-Oeste, né, a importância que ele tem, guardou algumas coisas importantes no meu corpo, me fez entender algumas coisas no meu corpo, que quando eu estou ali estando na ponta desse iceberg todo que tá lá no fundo, que é a banda inteira me jogando com vocal, e é um troço absurdo, que se eu não tiver um enraizamento com o corpo, eu não consigo colocar isso com o vocal, né? E aí a Capoeira Angola me ajudou muito com os Fritos da Terra, pelo que eu pude aprender, né? De corporificar essa expressão, assim, de conseguir fazer ela extravasar com o corpo também, né? Abertura, né? Normalmente nos nossos shows feito um cortejo com berimbau e percussão, resgatando essas tradições mesmo. Se você fosse abrir um show com qualquer banda do mundo, aí nós estamos pensando em África, passado, Japão, também. Passado, presente. E se você pudesse abrir esse show, qual banda seria essa? Eu queria que fosse Rage Against the Machine. Sério, velho. Eu acho que sim. Tá bom. Duarte. Eu, lembrando das minhas raízes pré-adolescentes e das minhas primeiras experiências de me apaixonar pelo rock, eu tenho uma influência muito do grunge, né? E a primeira banda que eu adorei e comprei CD foi o Pearl Jam. E acho que hoje em dia seria um grande prazer abrir um show dessa banda depois de 3 décadas de atividades e ver a cara do Ed Vedder ouvindo Fritos da Terra. Cara, eu acho que, pra mim, tenho certeza, eu vejo a gente no palco e as coisas que eu consigo enxergar, eu só fico assim, cara, a gente vai tocar um dia ainda com Baiana System, velho. Achei. Eu ia falar Baiana System, né? Mas tudo bem. Segunda opção, acho que eu vou... Corroborando a minha visão. Não, em primeiro lugar, Baiana System, sim. Black Sabbath, né? Eu pensei que você ia falar isso. Eu adoraria abrir pro Sabotagem. Você está ouvindo Renova Som, os novos talentos da MPB de Goiás. Só aqui na Rádio Noroeste 87.9 FM. Vem mais música boa por aí. Voltamos com o Renova Som, os novos talentos da MPB de Goiás. E partimos para o nosso quarto e último bloco do programa,
Eu sou a Marta Luiza. O tema nosso do quarto bloco é sobre as redes sociais e como o nosso público pode encontrá-los. Eu sou o Júnior Rabelo e eu quero aproveitar para agradecer com um muito obrigado a você, querida, e a você, querido ouvinte, por estar conosco nesse quarto e último bloco do nosso programa. E em relação às redes sociais, eu gostaria de saber o seguinte de vocês. Vocês preferem mostrar os bastidores da rotina de ensaio nas suas publicações ou focar mais nos lançamentos? Acho que a gente consegue mostrar um pouco do processo, assim, dos encontros, né? E quando a gente faz show, a gente gosta de mostrar o show, mas ainda nunca pensamos nas redes sociais, a meu ver, de uma forma sistematizada, tipo, vamos produzir as nossas redes sociais, é um pouco espontâneo e mostra um pouco do processo, assim, né? Uhum. Eu acho que assim, obviamente a gente tem essa pegada de querer documentar as coisas, mas não é uma pegada voltada para que as redes sociais propõem, né? Que é postar todo dia, para engajar com a galera, não sei o que. Não, a gente é um coletivo ativista, a gente tá ali relatando nosso processo. A gente que é músico sabe, mas para quem aprecia muito, quer saber como que seu músico favorito se tornou o que ele é, ele estudou, ele ralou e foi passo de formiguinha. Mas tem algo que eu queria comentar sobre as redes sociais, né? Eu acho que tem muitas bandas hoje em dia que obcecam com a rede social, que estão tão fissuradas com isso que parece que o motivo de ter banda é você se exibir na rede social, né? Eu acho que isso é um caminho bastante equivocado, né? Porque também a rede social envolve muito narcisismo, cultura da selfie, imediatismo, né? E eu acho que documentário é um outro campo da atividade humana, né? Onde você está ali fazendo algo que conflui com o cinema, com o jornalismo, mas que você está tentando registrar de fato um processo para que ele não seja efêmero, né? Para que algo seja consolidado, assim, sabe? Eu gostaria que vocês nos dissessem, nos informassem como as pessoas acham vocês nas redes sociais. Qual é o arroba de vocês, para que as pessoas possam ter contato com a banda Fritos da Terra. O nosso arroba vocês podem encontrar no Instagram, Fritos da Terra. Simples assim. Simples assim. YouTube também, é o mesmo arroba. Isso. E o e-mail é gmail, fritosdaterra@gmail.com. Outra ótima fonte é www.acasadevidro.com/Fritos da Terra. Site oficial do Fritos da Terra. Então, para nós encerrarmos esse quarto e último bloco, eu gostaria que vocês nos indicassem a próxima faixa, falassem um pouquinho sobre ela e também de quem é a música, né? Quem é os compositores e quem canta, por gentileza. Bom, nós vamos terminar esse Renovação ouvindo Palestina Livre Já. É uma canção que eu, Eduardo Carli, fiz aqui em parceria com o Leonardo Vergara. E a gente decidiu enfrentar uma das pautas mais urgentes e mais trágicas do planeta Terra hoje, que é o genocídio em Gaza, né, que o Estado de Israel e os seus cúmplices ocidentais têm realizado, né, desde outubro de 2023. Então foi uma tentativa de realizar uma canção de protesto e de solidariedade. E também em algum momento nós acompanhamos no noticiário a jornada da Flotilha da Liberdade, sobretudo quando o Thiago Ávila e Greta Thunberg estavam ali navegando no mar Mediterrâneo. Então essa é uma letra complexa, extensa, geopolítica, que expressa a nossa revolta, o nosso lamento, né, diante de mais de 50 mil vidas assassinadas em Gaza, e expressa o nosso desejo enquanto artistas de não estarmos calados diante de um genocídio dessa extensão e que ocorre enquanto a gente fala, né? Um genocídio pelas bombas, mas também um genocídio pela imposição da fome, da sede e dos bloqueios de alimentos e de remédios. Então a gente traz vários personagens nessa letra,
a Madeleine, né, que é essa pescadora de Gaza, que deu nome ao barco da flotilha. A gente honra o Thiago Ávila, a Greta Thunberg, né? O Thiago já esteve na Casa de Vidro uma vez, né? Thiago Ávila já esteve na Casa de Vidro, já nos concedeu entrevista, né? Então... Você está sofrendo ataque, de novo. E a gente quer vir a público muito em breve com a gravação da Palestina Livre Já, nesse momento onde o Comitê de Solidariedade ao Povo Palestino comemorou 2 anos de atividades aqui em Goiânia, realiza o Festival Cultural e Gastronômico Árabe Palestino, aqui em Goiânia, na Praça Palestina, onde já tivemos também a satisfação de tocar. E nós tivemos inclusive a voz da Amanda do Banana Bipolar nos auxiliando quando apresentamos ao vivo, né? Então essa é uma canção muito forte, muito expressiva, onde a gente também retoma um refrão global, né? Que é do rio ao mar, Palestina Livre Já. É uma expressão que mundo afora se canta nas mega manifestações que estão sendo feitas, né? From the river to the sea, Palestine will be free, em inglês, né? Então a gente traduz um pouco esse refrão que está na boca de milhões, coloca isso na canção e traz o nosso próprio refrão também, né? Que tem a ver com a noção de sozinho ninguém se libertará, que também flerta com Paulo Freire, né? Flerta com outras influências e referências extramusicais que nós temos, de Ayrton Krenak, de Nego Bispo, de Copenhague, de Nina Simone. Israel destravou uma guerra, falou que é pra defesa e caos. Assassinaram 20 mil crianças, bombas caindo em outro hospital, drones voando sob escombros, ou não, tá terrível perceber. Laboratório fascistoide em Gaza, mas o tempo há de dizer que o sionismo se nazificou, a resistência se intensificou. Sozinho ninguém se acha, sozinho ninguém se salva, sozinho ninguém se libertará, sozinho ninguém se salva, sozinho ninguém se acha, sozinho ninguém se libertará. Tá pulsante perceber, tamo globalizando a intifada, só a história de dizer se a Palestina se libertará. Do rio ao mar é tudo pra já, tá faltando acontecer. Oliveiras rebrotando em Gaza, esse cerco há de ruir. Deixe fluir a comida e a água, deixe entrar remédios e vacinas. Sozinho ninguém sozinho ninguém vence ruínas, sozinho ninguém se libertará, vem se libertará. Sozinho ninguém vence batalhas, sozinho ninguém vive em ruínas, sozinho ninguém libertará. De novo, sozinho ninguém vive em ruínas, sozinho ninguém vence batalhas, sozinho ninguém se libertará. Não existe uma Gaza tão grande pra estancar tudo que Gaza sangrou. No solo regado a sangue de Marte, semente da revolta rebrotou, semente da revolta rebrotou. Lá na ONU, em New York City, o cessar-fogo nunca. Estados Unidos da América, o genocídio apoiou, imperialismo massacrou. Deixa entrar a comida e a água, as crianças precisam de vacinas. Quero esperançar com Gaza, nossa praça em Goiânia marcou, arando a terra essa gente firmou. Tá bonito perceber, zapatistas se levantam em Chiapas, tá chegando, vamos ver. Revolutions em Serra Maestra, é agora, pode crer, tamo globalizando de fada. Bom,
A gente queria agradecer muito vocês, né? Fritos da Terra, M, William, Leon, Leonardo, Eduardo e Júlio. Muito obrigado. Foi excepcional, né? Falar aqui com vocês e poder compartilhar, né, com a gente, com o público, essa trajetória de vocês que é maravilhosa. Eu acho que o mundo todo precisa conhecer. Galera do Fritos da Terra, muito obrigado pela disponibilidade de vocês de estar aqui com a gente e contar para nós e para o público do Renovação um pouco da sua trajetória e da sua arte. Que venham muitas mais canções, engajamentos, ativismo e palcos e encontros. Muito bom para o Fritos da Terra falar sobre o próprio processo, né, da banda, e a gente agradece demais o programa Renovação pelo convite, a Rádio Noroeste pela difusão e todos que estão ouvindo na internet esse programa. Pra gente é uma imensa satisfação que a nossa música seja ouvida, que as nossas ideias também possam circular e eventualmente que a gente possa inspirar outras pessoas a confluir conosco e a criarem seus próprios projetos de artivismo, né? Então foi muito bom e que esse convívio seja frutífero, né, no futuro. Bom, para você que acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. Siga o trabalho do Fritos da Terra nas redes sociais, nos seus shows e nas plataformas de música. E claro, continue com a gente aqui no Renovação, os novos talentos da MPB de Goiás. Até a próxima! Ô, cabe mais! Sempre caberá mais E assim nos despedimos de mais um Renovação, os novos talentos da MPB de Goiás. Mas a boa música nunca para. Fique ligado na Rádio Noroeste 87.9 FM e continue acompanhando os talentos que fazem a nossa MPB brilhar. Semana que vem tem mais. Até lá, continue ouvindo e valorizando o nosso patrimônio cultural, a nossa MPB.